E se eu lhe dissesse que a chave para reverter uma das condições mais temidas da performance masculina não está em uma pílula azul de efeito imediato ou em um procedimento cirúrgico caro, mas sim em um segredo biológico escondido à vista de todos, no seu próprio ciclo de sono? E se o problema mais comum que eu vejo em meu consultório não for a falta de desejo, ou mesmo a testosterona baixa, mas sim uma deficiência nutricional crítica, onde a verdadeira chave para corrigi-la não é o que você toma, mas quando você toma, eu estou falando daquele silêncio, aquele silêncio ensurdecedor da manhã, aquela ausência da ereção matinal, que por anos foi um sinal quase automático de vitalidade, saúde e prontidão. Se isso está acontecendo com você, você provavelmente já tentou de tudo. Você pesquisou sobre testosterona, tentou mudar a dieta, talvez tenha pensado em medicamentos. A frustração é real, ela é palpável e ela afeta milhões de homens, a maioria deles em um silêncio constrangedor, tratando isso como uma falha de caráter ou um sinal de envelhecimento precoce. É uma epidemia silenciosa de vitalidade perdida, um inimigo invisível que corrói a confiança masculina na vida moderna. Olá, eu sou a doutora Camila Rodrigues e nos meus anos de prática clínica focada em saúde vascular e medicina funcional, eu notei um padrão devastador. A maioria dos homens está focando nas peças erradas. Eles buscam soluções que forçam uma reação, em vez de consertar o sistema que produz a reação. Durante anos, recebi homens em meu consultório exatamente nessa situação. Frustrados, confusos e, acima de tudo, assustados. Mas foi o caso de um paciente específico, vamos chamá-lo de Marcos, um homem de 45 anos, aparentemente saudável, no auge de sua carreira, que realmente me abriu os olhos. Ele estava fazendo tudo certo. Comia bem, se exercitava quando podia, e mesmo assim estava falhando. A sua frustração era palpável, mas o que mais me marcou foi o seu medo. O medo de que aquilo fosse permanente, o medo de que sua intimidade estivesse irrevogavelmente quebrada. Foi a busca obsessiva pela resposta para o Marcos que me levou a uma verdade inconveniente, mas profundamente poderosa. O campo de batalha para a performance masculina não é durante o dia, é durante a noite. O que vou compartilhar com vocês hoje é o que eu chamo de o segredo do timing biológico. Esta é uma informação profunda que vai muito além do superficial que você ouve por aí. É um conhecimento que raramente é discutido com este nível de detalhe, mesmo em muitos consultórios, porque exige uma compreensão da bioquímica noturna. Não estamos falando de um Viagra natural que funciona em 30 minutos. Estamos falando de reconstruir a capacidade fundamental do seu corpo de funcionar como foi projetado. Prepare-se, pois esta não será uma discussão superficial. Primeiro, nós vamos mergulhar fundo na biologia do turno da noite. Vamos dissecar o que realmente acontece com seu corpo enquanto você dorme, e por que esse é o verdadeiro campo de batalha para sua saúde vascular e sua performance. Vamos entender por que a ereção matinal é o sinal vital mais importante que a maioria dos homens ignora. Em seguida, vamos analisar a falência desse turno noturno. O que exatamente dá errado? Quais são os inimigos ocultos que sabotam seu reparo noturno e como a vida moderna criou a tempestade perfeita para essa falha sistêmica? Finalmente, eu vou revelar não apenas qual é o nutriente essencial, a vitamina do título, que na verdade é um mineral, mas o protocolo completo, o como, o quanto e o mais importante, o porquê de tomá-lo especificamente antes de dormir, ativando um mecanismo de reparo noturno que é fundamental para a saúde dos seus vasos sanguíneos para que você possa, literalmente, acordar mais vivo. Permitam-me voltar ao Marcos por um momento, pois a história dele é a de milhões. Ele era o retrato do sucesso da classe média, 45 anos, engenheiro, casado, 2 filhos. Ele se orgulhava de sua disciplina, de sua capacidade de resolver problemas complexos no trabalho e de ser o provedor de sua família. O problema não começou como uma avalanche, começou como um gotejamento. Primeiro, foi a ausência notável das ereções matinais. Ele acordava e nada. Silêncio. Inicialmente, ele culpou o estresse de um grande projeto no trabalho. É temporário, ele dizia a si mesmo. Mas os meses passaram e o silêncio matinal se tornou a nova norma. Então, o conflito começou a vazar para sua vida íntima. Começou como uma hesitação, uma perda de pressão no meio do ato.
como ele descreveu. A negação foi seu primeiro refúgio. Ele tentou suplementos genéricos de ginkgo biloba e ginseng que viu em um anúncio online. Não fizeram nada. Ele tentou mudar sua dieta drasticamente, cortando carboidratos, mas a frustração só aumentava. A ansiedade de performance, aquele monstro terrível que se alimenta de si mesmo, instalou-se. Ele começou a evitar a intimidade, usando o cansaço do trabalho como desculpa, o que só criou uma distância fria entre ele e sua esposa. O clímax dessa jornada às avessas não foi dramático como em um filme. Foi devastadoramente quieto. Foi uma noite de sábado, um momento de intimidade planejado, uma tentativa de reconexão. E nada. Absolutamente nada. O silêncio no quarto foi, segundo ele, ensurdecedor. Foi a primeira vez que ele viu não a frustração, mas a decepção e a confusão nos olhos de sua esposa. Foi o ponto de ruptura. Quando ele finalmente chegou ao meu consultório, ele não estava procurando uma pílula, estava procurando respostas. Ele trouxe seus exames. E, para sua surpresa, seus exames de testosterona estavam normais. Colesterol? Controlado, pressão arterial, ligeiramente elevada, mas nada alarmante. Foi aí que percebemos que o problema do Marcos não era hormonal, era vascular. Era um problema de encanamento, de manutenção, e a falha ela estava acontecendo enquanto ele dormia. O que o Marcos e milhões de homens perdem é um processo biológico vital chamado tumescência peniana noturna, ou NPT. E o primeiro ponto que precisamos esclarecer é: a ereção matinal não é sobre tesão. Ela é um mecanismo de manutenção. É o seu corpo fazendo um check-up automático e vital do sistema hidráulico. Durante a noite, especificamente durante as fases de sono profundo, delta, e sono REM, seu cérebro envia sinais repetidos para relaxar os vasos sanguíneos do pênis, permitindo que eles se encham de sangue. Isso acontece de 3 a 5 vezes por noite, com cada ereção durando de 20 a 40 minutos. O propósito? Oxigenar os tecidos. O pênis é um órgão vascular, composto por tecidos esponjosos chamados corpos cavernosos. Sem esse influxo regular de sangue rico em oxigênio, o tecido pode se tornar fibrótico, menos elástico, essencialmente, envelhecendo prematuramente. A NPT é o sistema de manutenção que impede que isso aconteça. Agora vamos à ciência profunda. Como isso funciona em nível molecular? O gatilho molecular para uma ereção, seja ela noturna ou diurna, é a liberação de uma molécula milagrosa chamada óxido nítrico, ou NOI. O óxido nítrico é um vasodilatador. Ele é o sinal químico que diz aos músculos lisos que revestem suas artérias: relaxem, abram as comportas. Quando esses músculos relaxam, as artérias se dilatam e o sangue flui sob pressão para dentro dos corpos cavernosos, criando a rigidez. A saúde da sua ereção é, portanto, um reflexo direto da capacidade do seu corpo de produzir e utilizar o óxido nítrico. Aqui, encontramos o inimigo oculto, o lixo do estresse oxidativo e a inflamação de baixo grau. Durante o dia, seu corpo está em modo de batalha. O estresse do trabalho, a má alimentação, a poluição, o cortisol. Tudo isso gera lixo metabólico na forma de radicais livres. Pense nos radicais livres como faíscas microscópicas que ricocheteiam dentro das suas células, danificando tudo o que tocam, especialmente o delicado revestimento interno dos seus vasos sanguíneos, o endotélio. O estresse oxidativo é o que acontece quando você tem mais faíscas, radicais livres, do que extintores, antioxidantes. E adivinhe qual molécula é uma das primeiras a ser queimada ou neutralizada por essas faíscas? Exatamente. O óxido nítrico. O estresse oxidativo consome seu óxido nítrico, impedindo que seus vasos relaxem. Ele essencialmente enferruja o mecanismo de relaxamento. Para entender isso, vamos usar algumas analogias. A primeira, que eu sempre uso no consultório, é a analogia da mangueira de jardim. Pense nos corpos cavernosos como uma mangueira de jardim nova, flexível e sofisticada. Durante a noite, a tumescência peniana noturna é o seu corpo ligando a água na pressão máxima. Várias vezes, não para regar o jardim, mas para testar a mangueira, mantê-la flexível e garantir que não haja vincos ou bloqueios.
O estresse oxidativo e a inflamação são como deixar essa mangueira de borracha no sol escaldante, dia após dia. O que acontece? Ela fica rígida, ela racha, ela perde a elasticidade. Eventualmente, mesmo que você ligue a torneira, a água mal consegue passar. A aterosclerose, o endurecimento das artérias, é exatamente isso. Quando suas ereções noturnas param, é o primeiro sinal de que a mangueira está ficando rígida e que o comando para testá-la está falhando. A segunda analogia é a do estaleiro, ou o turno da limpeza. Pense no seu corpo como uma metrópole vibrante. Durante o dia, a cidade está a todo vapor. Tráfego, comércio, construção, poluição, cortisol, adrenalina, radicais livres. É o modo de luta ou fuga, o sistema nervoso simpático. A noite deveria ser o turno da limpeza. O momento em que a cidade para, as ruas são fechadas e as equipes de manutenção, o sistema parasimpático, saem para consertar as estradas, limpar o lixo e reabastecer os estoques. O sono profundo é o estaleiro da sua saúde vascular. O problema é que, para muitos homens, como o Marcos, essa equipe de limpeza está sobrecarregada, mal paga e, o mais importante, sem as ferramentas certas. Pior, a cidade nunca desliga de verdade. O estresse crônico mantém o tráfego fluindo à noite e as equipes de reparo não conseguem fazer seu trabalho. E isso nos leva à terceira analogia: a orquestra e o maestro. Seu sistema nervoso autônomo é uma orquestra. O sistema simpático, luta ou fuga, são os tambores de guerra e os metais estridentes. O sistema parasimpático, descansar e digerir, ou alimentar e acasalar, são as cordas suaves e as madeiras. Uma ereção é uma sinfonia delicada, que requer que o sistema parasimpático assuma a liderança. O óxido nítrico é o maestro, sinalizando para as cordas começarem. No homem moderno, o estresse crônico, a ansiedade e a má qualidade do sono fazem com que os tambores de guerra nunca parem de tocar. Eles estão batendo o dia todo e continuam batendo à noite. O maestro, óxido nítrico, está lá, tentando reger a sinfonia do relaxamento vascular, mas ninguém na orquestra consegue ouvi-lo por causa do barulho ensurdecedor dos tambores. O impacto dessa falha é sistêmico. Neurologicamente, seu cérebro fica preso em um estado de alerta, impedindo a entrada nas fases de sono profundo, onde o reparo ocorre. Cardiovascularmente, suas artérias em todo o corpo, não apenas no pênis, permanecem em estado de semicontração, elevando sua pressão arterial e forçando seu coração a trabalhar mais. Endocrinamente, seu cortisol permanece elevado à noite, o que suprime catastroficamente a produção de melatonina, o hormônio do sono, e do hormônio do crescimento, GH, que é o principal hormônio de reparo celular do corpo. O resultado é óbvio, a óbvia ausência de ereções matinais, mas também há sinais mais sutis de que seu turno da noite está falhando. Acordar cansado mesmo depois de 8 horas, ter um sono leve e fragmentado, sofrer de cãibras ou síndrome das pernas inquietas à noite, sentir ansiedade ou pensamentos acelerados na hora de deitar. E, claro, o sintoma diurno mais clássico, ereções que perdem a pressão. No meio do ato, um sinal claro de insuficiência vascular. Então, o que causa essa falha catastrófica do turno da noite? Vamos dissecar os fatores de risco, pois eles são os verdadeiros culpados. 1. A privação crônica de sono. O ladrão de REM. Este é o fator mais óbvio e o mais ignorado. Muitos homens se orgulham de precisar de pouco sono, sobrevivendo com 5 ou 6 horas por noite. Isso é um suicídio biológico. A tumescência peniana noturna ocorre predominantemente durante o sono REM. Os ciclos de sono REM mais longos e profundos acontecem nas últimas horas da noite. Se você corta seu sono, você está literalmente cortando o tempo de manutenção do seu sistema. Cientificamente, dormir menos de 6 horas por noite demonstrou reduzir drasticamente os níveis de testosterona matinal e, crucialmente, eleva os níveis de cortisol noturno, mantendo os tambores de guerra da orquestra tocando e impedindo o reparo vascular. A mini anedota aqui é o executivo, o estudante universitário ou o novo pai que passa meses dormindo, de forma fragmentada, e de repente percebe que sua função matinal desapareceu.
A mitigação é óbvia, mas difícil. Priorizar uma janela de sono de 7 a 8 horas, sem negociação. 2. A dieta pró-inflamatória moderna, ou incendiário. Estamos falando do excesso de açúcares refinados, farinhas brancas e, principalmente, óleos vegetais processados, soja, milho, canola, encontrados em quase todos os alimentos embalados. Esses alimentos são fundamentalmente incendiários. Eles geram uma onda constante de inflamação sistêmica e estresse oxidativo. Essa inflamação enrijece o endotélio, o revestimento dos vasos, e, como já vimos, consome seu precioso óxido nítrico. É como tentar fazer o trabalho de reparo enquanto pequenos incêndios eclodem por todo o estaleiro. O cenário clássico é o homem que acha que está comendo bem, porque come um cereal saudável pela manhã, cheio de açúcar, e um sanduíche no almoço, pão processado. A mitigação é focar em alimentos anti-inflamatórios, gorduras saudáveis, abacate, azeite, proteínas de qualidade e, acima de tudo, vegetais folhosos escuros. 3. O estresse crônico não gerenciado, o tambor incessante. Este foi o principal gatilho do Marcus. O estresse financeiro, de relacionamento ou de trabalho que nunca desliga. Esse estresse mantém seu sistema nervoso simpático ligado, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O cortisol alto, como mencionamos, é um potente vasoconstritor. Ele aperta seus vasos sanguíneos e é o inimigo direto do relaxamento necessário para o reparo e a ereção. O cenário é o homem que chega em casa do trabalho e relaxa assistindo a um noticiário estressante ou rolando o feed de notícias em seu celular, mantendo seu cérebro em estado de alerta. A mitigação aqui não é evitar o estresse. Isso é impossível. É processar o estresse. Isso significa implementar técnicas ativas de desligamento. 10 minutos de respiração profunda, meditação, um hobby analógico ou simplesmente uma caminhada leve antes de dormir para descarregar o sistema simpático. 4. O sedentarismo. A estagnação pélvica. O corpo humano foi feito para se mover. Ficar sentado por mais de 8 horas por dia, como muitos de nós fazemos em trabalhos de escritório ou dirigindo, cria uma estagnação do fluxo sanguíneo, especialmente na região pélvica. O movimento, por outro lado, é um dos maiores estimuladores da produção de óxido nítrico. O exercício ensina seus vasos a serem flexíveis e responsivos. O sedentarismo faz o oposto. Ele reduz a sensibilidade à insulina, um fator de risco para dano vascular, e diminui a produção basal de NO. A mini anedota é o motorista de aplicativo ou o programador de software que passa o dia sentado e a noite no sofá e não entende por que seu encanamento não funciona. A mitigação é simples. Micropausas. Levante-se a cada 30, 45 minutos. Caminhe pela sala, faça alguns agachamentos. Aumente o fluxo sanguíneo pélvico. 5. Deficiências nutricionais ocultas. As ferramentas faltantes. Este é o elo perdido. Você pode até estar tentando dormir bem, gerenciando o estresse e comendo saladas. Mas se o solo em que essas saladas cresceram estiver empobrecido, e se sua dieta não for perfeitamente otimizada, você estará carente das ferramentas bioquímicas essenciais para o reparo. A equipe de limpeza noturna pode estar pronta para trabalhar. O estaleiro pode estar quieto, mas se eles não tiverem as chaves de fenda, os martelos e os suprimentos, nenhum reparo será feito. O corpo não pode criar enzimas reparadoras, neurotransmissores calmantes ou relaxar os músculos dos vasos sanguíneos do nada. Ele precisa de cofatores, e há um mineral específico que atua como o supervisor dessa equipe de limpeza, o maestro do sono profundo e o relaxante mestre dos vasos sanguíneos. E é aqui que encontramos nossa solução. Antes de eu entregar a pílula mágica, a ferramenta específica que faltava ao Marcus, nós precisamos fundamentalmente mudar o paradigma. A solução para um sistema quebrado não é forçar uma reação. Não é uma pílula azul, que age como uma marreta, forçando os vasos a se dilatarem temporariamente, muitas vezes com efeitos colaterais, sem consertar o problema subjacente. Isso é apenas pegar um empréstimo de saúde que você pagará com juros mais tarde. A filosofia aqui é a da restauração sistêmica. É sobre entender que seu corpo quer se curar.
ele é programado para o reparo. A ereção matinal é a prova disso. O problema não é o design do corpo, é o ambiente e a falta de recursos que nós impomos a ele. Nossa abordagem, portanto, não é de forçar, mas de financiar. É sobre, finalmente, financiar adequadamente o turno da noite. É sobre dar àquela equipe de limpeza sobrecarregada o orçamento, as ferramentas e o ambiente silencioso de que ela precisa para fazer seu trabalho. É sobre desligar os tambores de guerra do estresse e permitir que as cordas suaves do sistema parasimpático assumam a regência. Quando você muda dessa mentalidade de forçar para a mentalidade de restaurar, você não conserta apenas um sintoma, você conserta o sistema inteiro. A ereção matinal é apenas o primeiro e mais óbvio resultado de um corpo que está finalmente funcionando como deveria. Então, qual é a ferramenta principal? Qual é o nutriente que falta para essa equipe de limpeza noturna, que age como o interruptor mestre que desliga o modo batalha, simpático, e liga o modo reparo, parasimpático? Estamos falando do magnésio, e eu sei o que você está pensando. Doutora Camila, o título diz vitamina. Sim, eu sei. Eu usei o termo vitamina popularmente, porque é como muitas pessoas chamam qualquer pílula que traz saúde e que tomamos para corrigir uma deficiência. Mas tecnicamente e crucialmente, o magnésio é um mineral. E ele é, na minha opinião clínica, o mineral mais subestimado e mais cronicamente deficiente da medicina moderna. Estima-se que mais de 70% da população ocidental não ingere a quantidade diária recomendada desse mineral. E essa deficiência é o epicentro da falha do turno da noite. O magnésio não é apenas bom para a saúde. Ele está envolvido em mais de 600 reações enzimáticas no seu corpo. Mas para o nosso propósito, ele tem um mecanismo triplo, que o torna a ferramenta perfeita para o reparo noturno. Primeiro, ele é o relaxante vascular mestre. Lembre-se, a ereção é um evento de relaxamento. Os vasos sanguíneos precisam relaxar e se dilatar para o sangue entrar. Pense no cálcio e no magnésio como os dois lados de uma gangorra. O cálcio contrai os músculos, o magnésio relaxa os músculos. Isso inclui os músculos minúsculos que revestem suas artérias. A dieta moderna é cronicamente alta em cálcio, laticínios, alimentos fortificados e tragicamente baixa em magnésio, que é encontrado em folhas verdes escuras, nozes e sementes, coisas que não comemos o suficiente e que vêm de um solo empobrecido. Esse desequilíbrio significa que seus vasos sanguíneos estão em um estado constante de semicontração, 24 horas por dia. O magnésio é o antídoto natural. Ele compete com o cálcio dizendo aos músculos dos vasos: está tudo bem, pode relaxar, pode abrir. Segundo, ele é o maestro do sono profundo. O magnésio é absolutamente crucial para o seu cérebro. Ele regula os neurotransmissores calmantes, especificamente o GABA, que é o principal neurotransmissor inibitório do cérebro. Pense no GABA como o pedal de freio do seu cérebro. O magnésio se liga aos receptores GABA e os ativa, freadando os pensamentos acelerados e a ansiedade que o mantém acordado. Além disso, o magnésio é essencial para a produção e regulação da melatonina, o hormônio que dita seu ciclo de sono-vigília. Sem magnésio suficiente, você simplesmente não consegue atingir as fases de sono profundo, delta e sono REM, as fases exatas onde o reparo celular e as ereções noturnas, NPT, acontecem. Terceiro, ele é o bombeiro anti-inflamatório. O magnésio combate diretamente o estresse oxidativo e a inflamação de baixo grau que enrijece suas artérias. Ele atua como um extintor de incêndio, neutralizando os radicais livres. Ele diminui a proteína C reativa, PCR, um marcador-chave de inflamação no corpo. Ao fazer isso, ele protege seu precioso óxido nítrico de ser queimado, permitindo que ele faça seu trabalho de vasodilatação. Ele é literalmente o bombeiro que apaga as faíscas no estaleiro antes que elas virem um incêndio. Agora, o passo mais importante: o método. Simplesmente ter o magnésio não é suficiente. É aqui que entra o protocolo do timing perfeito. Aqui está o pulo do gato que 99% das pessoas que tentam suplementar erram.
Muitos até tomam magnésio, mas o tomam de manhã, junto com seu multivitamínico. O problema? O magnésio é gasto muito rápido. Se você o toma de manhã, seu estresse diário, seus músculos, que o usam para relaxar após contrações, sua atividade cerebral, tudo isso consome sua dose de magnésio até o meio da tarde. Quando a noite chega, quando o turno da limpeza está pronto para começar, o estaleiro está novamente sem ferramentas. Ao tomar o magnésio 30 a 60 minutos antes de dormir, você está executando uma estratégia bioquímica brilhante. Você está entregando o kit de ferramentas para que a equipe de limpeza exatamente quando ela está batendo o pio ponto. O pico de absorção do nutriente no seu sangue coincide perfeitamente com o início dos seus ciclos de sono profundo. Você está ativamente financiando o seu reparo noturno no momento exato em que ele acontece. Para que isso funcione, você precisa seguir o que eu chamo de método assim. É um guia prático e ritualístico. A absorção. Qual tipo comprar? O primeiro passo é crucial, não é qualquer magnésio. O tipo mais comum em farmácias baratas é o óxido de magnésio. Evite-o. Sua taxa de absorção é péssima, frequentemente menor que 4%, e ele age principalmente como um laxante. Fuja também do cloreto de magnésio, que pode ser agressivo para o estômago, e também soltar o intestino. O erro a evitar é comprar o mais barato. Você precisa de formas queladas, onde o mineral está ligado a um aminoácido, o que o torna altamente absorvível. Meus favoritos são magnésio bisglicinato ou glicinato, que é o meu preferido para sono e relaxamento, pois a glicina também é um neurotransmissor calmante. Magnésio treonato, que é excelente se você também tem névoa mental, pois é a única forma que comprovadamente cruza a barreira hematoencefálica. Ou magnésio de malato, que é ótimo se você também sofre de dores no corpo ou fadiga, pois o ácido málico está envolvido na produção de energia. S. Suficiência. A dose correta. A dose é individual, mas uma faixa segura e eficaz para a maioria dos homens adultos começar é entre 200 mg e 400 ml de magnésio elementar. Preste muita atenção ao rótulo. O frasco pode dizer miligramas de bisglicinato de magnésio, mas o que importa é o magnésio elementar, listado na tabela de informação nutricional. Comece com a dose menor, 200 mg, e veja como se sente. Se não notar melhora no sono ou se ainda tiver câimbras, aumente para 300 ml ou 400 ml. O erro a evitar é começar alto demais, o que pode causar fezes moles. Se isso acontecer, apenas reduza a dose. S. Sincronia, o ritual noturno. Este é o coração do protocolo. Tome sua dose escolhida 30 a 60 minutos antes de deitar. Sem exceção. Torne isso parte do seu ritual de desligamento. No momento em que você escova os dentes, você toma seu magnésio. A execução sensorial é importante. Pegue a cápsula, tome-a com um copo de água, não um copo enorme. Sinta-a como o sinal para o seu corpo de que o dia acabou e o reparo vai começar. O erro a evitar, e é um erro crítico, é tomar o magnésio e continuar no celular ou assistindo TV. Você está dando ao seu corpo o freio, GABA, e o acelerador, luz azul e estresse ao mesmo tempo. Tome o magnésio e desligue as telas. E imersão. A água da vida. Lembre-se da nossa analogia. O magnésio relaxa a mangueira, mas você precisa de água, sangue para o sistema funcionar. A hidratação é fundamental. O sangue é composto principalmente de água. O volume sanguíneo adequado é necessário para preencher os corpos cavernosos. O protocolo aqui é beber água adequadamente durante o dia. O erro a evitar é tentar compensar bebendo 1 litro de água junto com a cápsula antes de dormir. Isso só fará com que você acorde no meio da noite para urinar, interrompendo os preciosos ciclos de sono REM e sabotando o processo. Um aviso fundamental e um gerenciamento de expectativas. Isso não é a pílula azul, não é um estimulante, é um construtor. Você não vai tomar magnésio e ter uma ereção mágica em 1 hora. Lembre-se, estamos consertando o estaleiro. Você toma o magnésio para consertar o sistema que produz ereções saudáveis. O primeiro resultado que você notará, muitas vezes na primeira ou segunda noite, é um sono de qualidade drasticamente melhor.
Você vai acordar se sentindo mais descansado, mais limpo mentalmente. As ereções matinais são o segundo resultado. Isso pode levar de alguns dias a algumas semanas, à medida que a inflamação diminui, o sistema nervoso se reequilibra e os vasos sanguíneos começam a recuperar sua flexibilidade e sua capacidade de produzir óxido nítrico. Agora, eu sei que existem perguntas. Vamos abordar as mais comuns que ouço no consultório, em um FAQ aprofundado. Primeira, doutora Camila, eu já tomo magnésio há meses e não vejo essa diferença toda. Por quê? A resposta quase sempre está no A ou no S do nosso método. Primeiro, verifique o rótulo. Você provavelmente está tomando óxido de magnésio que não está sendo absorvido. Segundo, verifique o S de sincronia. Você está tomando de manhã? Se sim, seu estresse diário o está consumindo antes que ele possa agir à noite. Mude para uma forma quelada e tome-a 30 minutos antes de dormir. A diferença será noite e dia, literalmente. Segunda, o magnésio vai baixar minha pressão arterial? Eu já tomo medicação. Esta é uma ótima pergunta. O magnésio não derruba a pressão, ele a regula. Se sua pressão está alta porque seus vasos estão cronicamente contraídos, deficiência de magnésio, ele ajudará a relaxá-los, trazendo a peso e a pressão de volta ao normal. Se sua pressão já é normal, ele não abaixará perigosamente. No entanto, se você já toma medicação para hipertensão, é fundamental conversar com seu médico, pois o magnésio pode potencializar o efeito do remédio, e sua medicação pode precisar de um ajuste. O que é uma ótima notícia. Terceira, quanto tempo leva para reconstruir meus vasos sanguíneos? Isso depende do nível do dano. A melhora na qualidade do sono e no relaxamento é rápida, muitas vezes em dias. A reconstrução vascular é um projeto de médio prazo. Estamos falando de reverter anos de inflamação e rigidez. Você precisa ser consistente. Dê ao protocolo pelo menos 30 a 60 dias para ver mudanças significativas na frequência e na qualidade das ereções matinais. Lembre-se, estamos consertando o motor, não apenas pintando o carro. Quarta, eu sou mulher. Esse protocolo também serve para mim? Absolutamente. Embora o vídeo esteja focado na performance masculina, o magnésio é, talvez, ainda mais crucial para as mulheres. O mesmo mecanismo de regulação do GABA e do sono se aplica. Além disso, o magnésio é vital para o equilíbrio hormonal feminino, para aliviar os sintomas da TPM, reduzir cólicas, que são contrações musculares, e, crucialmente, para a saúde óssea, ajudando a direcionar o cálcio para os ossos. Quinta, não posso simplesmente obter magnésio da minha comida. Em um mundo ideal, sim. Alimentos como espinafre, sementes de abóbora, amêndoas e abacate são ricos em magnésio. O problema é duplo. Primeiro, como mencionei, o solo moderno está cronicamente empobrecido em minerais. Nossos avós obtinham muito mais magnésio do mesmo espinafre. Segundo, o estresse da vida moderna queima nosso magnésio em um ritmo muito mais rápido. Para atingir a dose terapêutica de 300-400 IU/s necessária para reverter uma deficiência e financiar o reparo noturno, a suplementação é, na minha opinião clínica, quase sempre necessária. Finalmente, vamos falar de sinergia. O magnésio é o supervisor do reparo noturno, mas ele funciona melhor com assistentes. Se você quer realmente turbinar os resultados e acelerar o estaleiro noturno, você precisa criar um ecossistema de apoio. Na nutrição, existem dois parceiros principais. O primeiro é o zinco. O zinco é o mineral gêmeo para a saúde masculina. Se o magnésio é o relaxante, o zinco é o bloco de construção. Ele é absolutamente essencial para a produção de testosterona. Tomar uma dose baixa de zinco, 15 a 30 ml, junto com o magnésio à noite, pode otimizar a produção hormonal noturna, que também atinge seu pico durante o sono profundo. O segundo parceiro é a vitamina K2. Especificamente a forma MK7. Se o magnésio relaxa os vasos, a K2 limpa os vasos. Ela age como um GPS biológico, pegando o cálcio que está flutuando no seu sangue e endurecendo suas artérias, a calcificação, e o transportando ativamente para os seus ossos e dentes, onde ele pertence. Magnésio e K2 juntos são a dupla perfeita para a flexibilidade arterial. No movimento, a sinergia é clara. O exercício aeróbico, caminhada rápida, corrida, ciclismo, é um potente estimulador da produção de óxido nítrico.
O treinamento de força, musculação, peso corporal, melhora a sensibilidade à insulina, o que protege seus vasos do dano causado pelo açúcar no sangue. O movimento durante o dia garante que o estaleiro tenha um bom fluxo sanguíneo para trabalhar à noite. Na recuperação, a sinergia mais importante é a higiene do sono. O magnésio não pode lutar sozinho. Ele precisa de escuridão para funcionar. Você deve desligar as telas, celular, TV, tablet, pelo menos 1 hora antes de dormir. A luz azul emitida por esses aparelhos entra em seus olhos e diz ao seu cérebro que é meio-dia, bloqueando a produção de melatonina e sabotando todo o processo de reparo. O magnésio precisa de escuridão para ativar o sono profundo. Combine o protocolo de magnésio com um quarto escuro, silencioso e fresco, e você terá criado o ambiente perfeito para o turno da noite finalmente fazer seu trabalho. O desaparecimento das suas ereções matinais não é uma sentença. Não é apenas a idade. É um sintoma. É um painel de controle piscando em vermelho, um sinal de alerta do seu corpo de que o turno da noite está falindo, de que seus vasos estão inflamados e de que seu sistema nervoso está preso no modo de batalha. É um pedido de ajuda. É seu corpo pedindo as ferramentas certas na hora certa. O medo da performance é paralisante. A ansiedade de falhar novamente pode destruir a confiança de um homem. Mas o conhecimento da sua própria biologia é a ferramenta mais poderosa que existe. Hoje, você aprendeu que a noite não é apenas para descansar, é para reparar. Você aprendeu que a saúde da sua ereção é um reflexo direto da qualidade desse reparo vascular noturno. E o mais importante, você aprendeu que o magnésio, o mineral mestre do relaxamento, quando tomado estrategicamente antes de dormir, é a chave de ignição que liga esse processo, financiando seu reparo e permitindo que seu corpo faça o trabalho para o qual foi projetado. Se este vídeo lhe deu uma nova perspectiva, um novo entendimento e, acima de tudo, uma esperança acionável, clique no gostei abaixo para que eu saiba que esse conteúdo foi valioso para você. E se inscreva no canal, porque no meu próximo vídeo eu vou falar sobre os 3 alimentos que você provavelmente come todos os dias no café da manhã e que estão ativamente roubando o magnésio do seu corpo, sabotando suas noites sem que você sequer perceba. Compartilhe este vídeo com aquele amigo, irmão ou parceiro que precisa ouvir essa mensagem. Assuma o controle da sua saúde. Comece a financiar seu reparo. Tenha uma noite de sono verdadeiramente reparadora.